Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, trazendo um tema aqui diferente para quebrar essa coisa de política o tempo todo. Infelizmente, não tem como ignorá-la, né? Porque quanto mais a gente ignora a política, mais ela se vira contra nós. Mas como eu prometi para vocês, principalmente para quem tá liso, eu vou trazer os artigos mais importantes aqui que dá para passar, né, aqui no canal. Alguns infelizmente não dá, mas o Velho Diário do Davi tem alguns artigos que eu consigo trazer aqui para vocês. Hoje eu tinha selecionado as criaturas comedoras de cadáveres humanos, né, e algumas matérias que estranhamente parecem colaborar com essas teorias, né? Sumiços de corpos em diversas épocas, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com esses cadáveres, enfim, né? Alguns desenterrados, inclusive. Mas eu vou deixar para depois. Outra hora eu trago esse aqui, né? Porque talvez ele não passe, mas tem outro aqui que eu tenho certeza que interessa muito a vocês, que é sobre a paralisia do sono. Esse fenômeno, meus irmãos, que afeta a humanidade desde que ela existe. E em diferentes culturas eram vistas de outras formas. A gente também vai trazer o lado científico, né? Eu fiz uma pesquisa bem completa aqui e é um dos principais que eu considero aqui artigos aqui do nosso Velho Diário do Davi. Você vai ter acesso, como eu prometi, família, gratuitamente aqui, tá certo? E você que quer o Velho Diário completo, ele tá lá na Hotmart em 10 vezes. Mas eu faço questão de trazer o que eu puder aqui e o que passa, tá certo, família? Cumprindo a minha promessa, então vamos lá. Paralisia do sono, a síndrome da bruxa velha, era assim que era conhecido nas antigas. Presidiários pelo mundo afora concordam que a pior coisa que pode acontecer para eles que estão cumprindo pena não são as violências de intimidade e físicas, né, que eles podem ocasionalmente acontecer com eles. Isso é ruim, mas nada tão terrível como a insônia. Mesmo espancados ou violados, quando a pessoa dorme, é como se ela pudesse estar fora do inferno todos os dias e ninguém pudesse impedir essa fuga. A insônia assusta até os mais durões e malvados, e às vezes ela ocorre pelo simples medo de dormir. E esse medo geralmente é causado pela paralisia do sono. A ciência nos diz que cada ser humano pode ter pelo menos uma vez durante a vida a paralisia do sono, e que se trata de que o cérebro, né, desliga a mente do corpo para que durante os sonos, né, com o sonho, o corpo não saia respondendo ao que a mente está vendo no sonho e assim se machuque e gaste energia. Então vamos entender aqui, né? Segundo a ciência, esse fenômeno da paralisia do sono, ele acontece por isso. Normalmente o nosso cérebro é desligado, né, entra num modo de descanso, mais ou menos comparando com um computador. Imagine que entra naquela tela ali que você tem que apertar Enter, né? Ou seja, tem que acordar para poder ter acesso de novo à sua área de trabalho, né? Aos seus programas. Então é mais ou menos isso que o cérebro faz. Ele se desliga do corpo para que quando você estiver sonhando, você sonha pulando, você sonha, enfim, fazendo um monte de coisa, você não faça isso fisicamente, né? Não comece a movimentar o seu corpo. Mesmo, não é que ele desligue 100%, mas ele tira, vamos dizer assim, 90% do seu acesso. Você vê uma pessoa dormindo, você vê que ela se mexe, né? Principalmente se ela começa a sentir calor, você vê que a pessoa mesmo se descobre. Então tem uma parte inteligente ainda ligada, né? Mas essa parte, vamos dizer que seja mais a coordenação motora. Você já deve ter percebido isso, né? Então até aqui, ciência 100% certa. Vamos lá. Deixa eu achar onde é que eu parei aqui. A paralisia do sono seria um erro que acontece onde o cérebro esquece de restabelecer a união do corpo e a mente. Então a pessoa acorda, mas não consegue se mexer, pois o corpo está ainda no modo, digamos, de espera. Deixa eu clarear um pouquinho aqui, família, só um tiquinho, sim, assim. Acordar nesse estado pode ser traumático e gera um pânico tão grande que a pessoa não quer mais voltar a dormir por medo. Se acontece assim só uma vez na vida, família, como eles falam aqui, não tem muito o que se preocupar, mas tem gente que acontece sempre, né? Várias vezes por ano. Aí realmente complica e pode não ser apenas isso que eles falam, né? Deixa eu continuar aqui. A ciência diz que não há motivos para se preocupar e que não é perigoso. Porém, as estatísticas não concordam. Em 1/4 milhão, ou seja, 250 mil por dia, não vão nunca mais acordar após dormirem todos os dias. Esse fenômeno acontece pelo mundo antes mesmo da ciência existir e tem diversas classificações pelos povos e culturas no globo.
todo. Para os asiáticos, são os espíritos obsessores de ancestrais. Para os árabes, são os jins, que ao contrário da crença que de realizarem desejos, dominam sua mente e você adormece hipnotizado e sonha vivendo seu grande sonho. Se você parar para pensar, seria muito poder em um ser que concede 3 desejos e você pudesse pedir qualquer coisa e ele realizar esses desejos. Mas apenas na mente da sua vítima, que enquanto dorme vai tendo sua energia vital drenada e morrerá durante o sono. Isso acontece durante a noite, viu, família? Os ingleses chamavam de... Esqueçam o que você viu em Sobrenatural, isso aqui são lendas verdadeiras que eu pesquisei, tá? Os ingleses chamavam de Mari, mais tarde Nightmare, uma pintura famosa feita a óleo do pintor suíço Johann Heinrich Fuchsel, datada de 1781 e descreve bem a crença popular dos ataques espirituais que sofremos durante o sono. O próprio Fuchsel acreditava ser perseguido por essas entidades e fez 3 versões da sua obra mais famosa. Então, primeiro aqui eu quero que você veja a versão, né, dos jeans aqui, né? Esse livro está todo, família, digitalizado, né, com essas mesmas imagens originais aqui, ó, certo? Essa é uma das pinturas. Eu vou colocar aí a imagem, né, já digitalizada lá para você ver. Você vai ver que é a mesma imagem, só que com melhor resolução, claro, né? Aqui eu simplesmente baixei e imprimi, né? Aqui as outras 2 versões, essa grandona aqui, ó, tá vendo? Você vê aqui a mulher dormindo, né? E as criaturas aqui nas sombras observando. E esse pintor fez exatamente o que ele achava que acontecia com ele, ó. E ele tinha muito medo de dormir, família, ó. Aqui também, ó. E era um artista, ó. Você... só é gente ignorante, ó. Você acha que um cara ignorante vai pintar uma coisa dessa? Né? Então, para aumentar ainda mais a minha preocupação sobre a paralisia do sono, pelo menos 10% dessas 250 mil pessoas que morrem por dia no mundo dormindo, já tiveram a paralisia do sono. Então, veja, segundo os dados da ciência, 250 mil pessoas morrem por dia dormindo, certo? E 10% dessas já tiveram em algum momento da vida delas a paralisia do sono, certo? Não é necessariamente que elas estão falecendo disso, né? A maior parte. Mas problemas às vezes cardíacos, problemas respiratórios, enfim, né? Quando você tem algum problema, uma hora você vai falecer. E eu vi até, não sei se foi a Múmia do Fantástico falando, que um horário bem propício é quando você está perto de acordar, né? Que a pessoa tem algum desses problemas, eles gostam de se manifestar nesse horário. Eu também não sei o motivo, beleza? Mas é só para dados aqui. Então, chegando algumas a relatar, vamos entender de novo, 250 mil pessoas falecem dormindo por dia, tá? Segundo eles. E 10% dessas já relataram ter tido a paralisia do sono, certo? Então veja o que elas falaram. Chegando algumas a relatarem um pouco antes de falecer que enquanto estavam a passar pela paralisia do sono, chegaram a ver uma entidade maligna perto ou sobre elas, geralmente uma sombra, demônio ou uma bruxa velha. Isso é bem interessante, família, bem interessante mesmo, né? Para o mundo moderno, deixa eu ver se eu não pulei a página aqui, tá certo. Para o mundo moderno existir, foi preciso banir o mundo antigo, e isso nos permitiu dar um passo à frente, mas contudo perdemos muitos conhecimentos antigos, que vão desde plantas medicinais, a verdadeira medicina, até o conhecimento do desconhecido. A paralisia do sono, um fenômeno milenar, é tratado como um pequeno distúrbio raro de acontecer, mas quem já passou sabe que não é apenas isso. Quando aconteceu comigo a primeira vez, eu abri os olhos, mas o resto do corpo não obedecia, por mais força que eu fizesse, né? Eu já tive também, família. Eu sentia que estava preso em mim mesmo e junto uma sensação de séria ameaça, enquanto sentia que meus pulmões estavam lentos demais. Quando finalmente consegui acordar, veio como um rápido desmaio. Cadê? Ah, não, aqui. Eu acho que eu pulei uma parte aqui, ameaça, porque deixa eu clarear um pouquinho aqui, família, que fica ruim da gente ver aqui dentro. Deixa eu voltar. Que meus pulmões estavam lentos demais para o meu ritmo mental e me senti sufocado, porque eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Não era para eu estar vendo, né? Como eu acordei e o meu corpo não continuou dormindo, eu não tinha acesso aos meus movimentos. E eu acho que como eu fiquei, sei lá, nervoso, né? A respiração que o meu corpo se encontrava não era suficiente para aquilo que eu estava sentindo. Então deu esse pânico, né? Quando finalmente eu consegui acordar, veio como um rápido desmaio e eu me apaguei pela falta de ar e voltei em um susto. Dessa vez, graças a Deus,
com o resto do corpo junto. A sensação é terrível e senti o ar preenchendo meus pulmões enquanto o coração disparava. E isso ia fazendo eu voltar ao normal. Um gosto ruim de morte que estava na minha boca, eu lembro ainda hoje, é um gosto bem amargo, família. Eu fiquei dizendo aqui em casa que era um gosto de defunto, né? Achei estranho e fui pesquisar. Da próxima vez estarei pronto para aquilo. E foi, eu me interessei, né, por esse assunto justamente depois de ter acontecido comigo. Mas eu tô com dor nas costas, vai ficar, velho, é terrível, viu? Ai. Depois de fuçar tudo o que é lenda, parecendo um rato de biblioteca, cheguei a uma conclusão. Essas entidades, sejam demônios, fantasma, agouro ou presságio de morte, todas elas precisam seguir regras desse mundo, mesmo as suas atividades e manifestações aqui sendo anomalias que muitas vezes distorcem a lógica. Ainda assim, elas precisam seguir certas regras. Por exemplo, se você quer mover a matéria, você precisa exercer sobre ela força suficiente para superar o peso da massa da matéria. Do contrário, ela não sairá do lugar. Essas são as regras do nosso mundo físico. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que, se um demônio quer agir nesse mundo, ele precisa possuir alguém ou concentrar energia suficiente para causar o mal, ou realizar os estranhos fenômenos. Nada acontece do nada, como já provei nas investigações. Um fantasma suga energia ao seu redor e ela pode ser vital, elétrica ou qualquer outra coisa. O ruim, família, de a gente se aprofundar aqui é que, vejam onde eu já estou aqui no diário, né? Então, quem tem acesso ao diário já sabe como essas entidades fazem para sugar esse tipo de energia e quais são os tipos de energia. Aqui você já está pegando o livro quase no fim, né? Então, é claro que por isso é que eu recomendo a vocês, né? Algumas informações não dá para passar aqui. Se você puder, adquira. Eu acho que todo inscrito nosso aqui do nosso canal deveria ter esse livro, né? Ter essa informação. O que eu posso fazer, eu estou fazendo aqui, trazendo para vocês, tá certo, família? Mas você imagina que fazer um trabalho desse não é simples, não é? O que eu tive que pesquisar e aprender, inclusive minhas próprias experiências estão aqui, então não é fácil, né? Deixa eu colocar aqui essa imagem para vocês verem, ó. Aqui dá para você ter uma noção, né? Olha. E aqui também, ó. Vamos lá. Essa energia, né, aqui fazendo um resuminho, essa sua energia ao seu redor, ela pode ser vital, elétrica ou qualquer outra coisa para se manifestar, causar esses fenômenos. Por exemplo, fazer coisas se movimentar, saírem do lugar, né? Você deixa, por exemplo, um prato em cima da mesa e de repente ele está em outro lugar, ou até quebrar esses objetos, né, como acontece. Essas são as regras. Ele precisa sugar, né, energia de algum lugar, seja elétrica, vital, física, de alguma maneira ele precisa puxar isso. Uma força se contrapõe à outra. E o mesmo se aplica também à paralisia do sono. No meu segundo e último encontro, eu estava pronto. E quando finalmente aconteceu, lá estava eu deitado com o resto do corpo dormindo. Ao invés de me desesperar, como da primeira vez, né, eu foquei em observar e vi uma sombra em pé, de frente à minha cama. Sua forma era humanoide, alto, porém não era estável e ficava meio distorcida. Juntei todo o ódio em mim e fiz uma força tremenda para que minha mão direita se levantasse. E com aquela vontade de ir para o ataque, um enorme peso que estava me mantendo sem o controle foi afastando. Minha mão se mexeu e subiu e as costas acompanharam. No caso, começou bem lento, né? E eu com aquela raiva, família, dessa vez eu não senti raiva, eu fiquei indignado, porque eu sabia que havia alguma coisa ali, né? A coisa se desfez no mesmo instante que me levantei. Tenho certeza que ela não esperava que minha força de vontade, junto ao meu ódio, iria superar o seu domínio. Meu raciocínio estava certo. No nosso mundo vence a força maior. E nós estamos na vantagem, pois estamos vivos e essas coisas não. Elas não possuem um corpo como nós, e para agirem precisa de um. Do contrário, não passam de anomalias, sempre tentando se aproximar e barganhar quando não conseguem, influenciam. O que eu fiz foi exercer mais energia e vontade, unindo ódio e força física com as ordens da minha mente, superando aquela coisa morta e bizarra. Eles precisam que sintamos medo para terem poder sobre nós. Aqui continua, família, mas eu vou deixar esse artigo para a gente comentar depois, para não ficar muito grande, porque o importante é isso, porque ele segue aqui, família, mostrando outros exemplos, inclusive falando também das abduções, como esses assuntos se encaixam, tá certo? Mas o vídeo já tá aí com 15 minutos, mas tem muita coisa aqui, ó, tá vendo? Os assuntos vão se encaixando, família, por isso que é interessante, porque a gente até faz umas afirmações aqui,
Faça um jeitinho de você adquirir, são 10 vezes sem juro e você pode, meu irmão, dividir, né, sem pagar juro nenhum. E para ter acesso a uma informação como essa não existe mais. Eu mesmo procurei muito, né, à toa que eu mesmo tive que fazer, né, e foram aí pelo menos 2 décadas para eu finalizar esse trabalho. Então, graças a Deus, tenho recebido um feedback muito positivo da galera que está comprando, e agradeço a cada um de vocês, meus irmãos. Saibam que além de vocês estarem tendo uma informação de relevância, né, diferenciada, ainda vocês estão ajudando aqui o trabalho. Então eu fico muito grato, tá certo, família? E você que não adquiriu ainda, dê um jeitinho, tá certo, irmão? Menos de uma pizza por mês, você vai ter acesso a essas informações e entender melhor esses assuntos. É isso, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez. Se você gostou, se você acha que vale a pena, deixa um like aí, compartilha. E se você está tendo esse problema, meus irmãos, lembre-se que a sua força de vontade, você já nasceu campeão, entenda isso. Você não é obra por acaso, Deus pensou em você há muito tempo, antes da própria existência. Você já nasceu campeão, brigou, competiu com vários semelhantes a você desde o ventre. Você foi um vitorioso. E essas coisas mortas, meus irmãos, não podem fazer nada. Se você sentir medo, se você não sentir esse medo delas, elas não podem agir nada, certo? Tenha fé em Deus, Ele já te deu a vida, Ele provou já que te ama, e você não precisa temer essas coisas. Tá certo, meus irmãos? Vai pra cima. Se tiver acontecendo com você, ore. E se caso aconteça, faça como eu, em frente. Encare o negócio de frente. Esse também, família, é um dos motivos do nome do canal ser Encarando o Sobrenatural, e ter, né, eu de costa assim com a faca em frente àquela caveira, né, que é o ceifador. Porque eu acho que o homem está o tempo todo enfrentando essas coisas, como o próprio Cristo disse, que a nossa batalha não é contra a carne. Certo, meus irmãos? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!